Olá pessoal, meu nome é Genari Júnior, sou contador, né? Estou aqui gravando essa videoaula especificamente, né, para os alunos de gestão empresarial no módulo de departamento pessoal, né? O conteúdo é muito extenso, né? As nossas aulas estão já acabando, já estamos acabando o módulo, então eu decidi, né, preparar um material e tentar explicar algumas informações, né, para que os alunos da turma possam vir é, ter um conhecimento mais abrangente dentro dessa área que é o departamento pessoal, né? Então peço que vocês alunos assistem com cuidado, né? Assistem com intenção de aprender, que eu vou passar algumas informações, algumas formas de cálculo, né? Para poder vocês anexar e terem um conhecimento mais abrangente relacionado a esse assunto, né? Que é o departamento pessoal. Então vamos começar, né? Aqui eu tenho um documento preparado. Nós vamos iniciar aqui, eu vou dar um zoom aqui, com a introdução ao departamento pessoal, né? O departamento pessoal ele é uma área essencial, né, em qualquer organização, porque ela é responsável, né, pela administração de questões que envolvem os colaboradores da empresa, né, os funcionários. E essas funções elas vão abranger desde o recrutamento lá no recursos humanos, tá? Eu falei isso em sala de aula, a diferença do departamento pessoal e a diferença do recrutamento dos recursos humanos, certo? Recursos humanos está ali mais para o recrutamento, essa seletividade dos colaboradores. Já o departamento pessoal é a parte mais operacional, né, digamos assim, da vida do colaborador dentro da empresa, certo? Aí vai entrar admissão, férias, 13º, folha de pagamento, né, os eventos trabalhistas em si, perfeito? Então, né, como já foi falado aqui, o recrutamento e a admissão até a rescisão desse contrato, passando pelo cálculo da folha de pagamento, gestão de benefícios e cumprimento também da legislação trabalhista, né? E, afinal de contas, o que é o departamento pessoal? Aí na apostila, né, na página primeira, né, que está falando sobre a introdução, ele vai tentar conceituar o que é departamento pessoal, pois o departamento pessoal ele é responsável por gerir os processos administrativos relacionados aos colaboradores, os funcionários de uma empresa. Perfeito? Desde, como já foi falado, desde a sua admissão, a entrada, a assinatura da carteira desse funcionário, até o seu desligamento, ou seja, a sua rescisão, a sua saída da empresa. O DP, né, que é a abreviação de departamento pessoal, ele vai lidar com essas questões, principalmente com folha de pagamento e o cumprimento, principalmente da legislação trabalhista, certo? E também algumas obrigações fiscais, além de fornecer suporte para os recursos humanos, como já foi falado, desde a sua administração de todos os benefícios, 13º, férias, FGTS, desconto de INSS, tudo isso nós, no departamento pessoal, os analistas de departamento pessoal vão estar fazendo na sua operacionalidade durante todo o decorrer do seu trabalho, perfeito? As principais atividades do DP, né, como foi listado aqui, a primeira delas e uma das mais importantes que é a admissão e a demissão de funcionários, de colaboradores, a elaboração de folha de pagamento, controle de férias e as licenças, licença maternidade, licença paternidade, auxílio-doença, né, cálculo de salário, de encargos trabalhistas, aí vai entrar o FGTS, INSS, imposto de renda retido na fonte, gestão dos benefícios como vale transporte, vale alimentação, vale refeição, convênios, né, as comissões, cálculos e pagamento de 13º e férias, emissão dos rolerites, que é o antigo contra-cheque, rescisões, termo de rescisões, documentos como se para as guias do seguro-desemprego, né, e entre outros, perfeito? Para nós iniciarmos a nossa aula, né, a nossa primeira aula do módulo, nós vamos contar um pouco sobre essa história, né, a história mundial da luta pelos direitos trabalhistas. Como foi falado em sala de aula, essa luta vem muito antigamente, já, né, já mais ou menos ali desde o fim da Idade Média, né, durante o Renascimento, né, que teve seu princípio, né, ali o início do capitalismo comercial lá no século 20, 19 e 20, mais ou menos, né, com a Revolução Industrial, né, e que surgiram as condições que deram origem ao movimento do direito trabalhista. Aí nós detalhamos que na Revolução Industrial, né, os camponeses começaram a se reunir, né, e formar as cidades começaram a crescer desordenadamente, desculpa, né, de forma que não tinha saneamento básico, que não tinha condições de trabalho, né, as indústrias foram começando a surgir, os modelos de produção que antigamente
tidos como manufatureiro, né, a produção têxtil, né, nós temos aqui o exemplo do TA, que era tudo manual, né, toda a produção que era feita artesanal, mudando para uma produção em massa. Aí nós temos aí um personagem muito importante que foi o Henry Ford, né, que colocou uma das suas fábricas, né, um modelo de produção em massa, né, que era tido ali para facilitar e avançar, né, de forma mecanizada a produção, né, dos carros que eles faziam na época, perfeito? Lembrando que na Revolução Industrial, né, essas mudanças foram profundas na forma de trabalho e na sua organização, e dentre elas, né, também a legislação, né, e os modelos de contrato de trabalho, né, e a relação entre patrão e trabalhador, incluindo também as mulheres e crianças que antigamente não tinham, né, uma qualidade no seu trabalho, não tinham direitos trabalhistas, que muitas das vezes morriam, né, devido a um trabalho excessivo, né, devido às jornadas de trabalho muito exaustivas. Então, nós temos ali as condições perfeitas, né, para que surgem-se assim as primeiras greves, né, a revolução onde os trabalhadores buscam seus direitos para que assim, né, nós possamos entender um pouco melhor sobre essa história, né, a luta, né, desses direitos trabalhistas. Né, nós temos exemplos aqui que eu coloquei aqui na apostila sobre esse trabalho, né, muito exaustivo, com jornadas que chegavam a ultrapassar 12 horas por dia, condições insalubres, né, remunerações muito baixas, muitas das vezes não tinha remuneração, era apenas por uma troca de um pão, alguma coisa do tipo. Então, existia uma exploração muito grande por parte dos trabalhadores. Né? E lá no final do século XVIII, início do século XIX, né, começaram a surgir as primeiras greves, associações de trabalhadores, sindicatos, né, inicialmente de forma clandestina, mas que vão buscar as melhorias e as condições de trabalho para aqueles trabalhadores que tinham essas condições, perfeito? Aí nós temos aqui no tópico 2, né, os marcos históricos internacionais, a primeira delas a Lei das Fábricas, né, lá no Reino Unido, em 1833, né, que foi uma das primeiras legislações trabalhistas do mundo, né, que limitava a jornada de trabalho de crianças e regulamentava a segurança dentro das fábricas. Logo em seguida, nós temos as manifestações de Chicago e o Dia do Trabalhador, né, 1886, lá nos Estados Unidos. Né, as greves e manifestações pelo direito à jornada de 8 horas culminaram, né, em eventos como o High Market, né, em Chicago, e isso resultou na escolha de 1º de maio como Dia Internacional do Trabalhador. Também nós podemos enfatizar aqui, né, as manifestações devido à greve daquelas mulheres, né, que morreram nas fábricas. Alguns dizem que as fábricas foram tocado fogo nas fábricas, aquelas mulheres morreram, né? E aí surgiu também o Dia Internacional das Mulheres, né? Em prol da lembrança, né, da luta dessas mulheres, né? Então nós temos aí um fato muito importante na luta, né, dos direitos iguais, né, de homens e mulheres, né? E também nós temos aí um exemplo também como a fundação da primeira internacional, que foi em 1864, os primeiros sindicatos e movimentos trabalhistas de diferentes países, né, começaram a se organizar de forma global, compartilhando algumas experiências e estratégias. Aí lá no século XX, né, aconteceu alguns avanços, né, com a industrialização e a urbanização, as lutas dos trabalhadores, né, se intensificaram, principalmente na Europa, né, e lá na América do Norte, ou seja, ali na região ali dos Estados Unidos. Veio a Primeira Guerra Mundial, levou uma maior mobilização dos trabalhadores, né, enquanto a Revolução Russa, lá em 1917, inspirou vários movimentos ao redor do mundo. Então, nós temos aí esses marcos que são muito importantes dentro da história, né, dos direitos trabalhistas, perfeito? Temos outros marcos, por exemplo, em 1919, temos a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né, que promove normas globais de proteção ao trabalhador. Na década de 30, durante a Grande Depressão, vários países implementaram políticas de proteção social, né, e trabalhista, como o New Deal, né? O New Deal é lá nos Estados Unidos. E o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, teve uma produção muito grande, né? Um envolvimento muito grande, né, das mulheres e das crianças, né, na questão das fábricas, porque os homens iam lutar na guerra, e para a produção de armas, de utensílios, de aviões, de tanques de guerra, né, foi preciso, né, a contratação em massa dessa massa trabalhadora, e foi assim que surgiu-se também umas legislações trabalhistas mais robustas, fortalecendo assim
os papéis de todos os envolvidos, principalmente dos sindicatos, né? Essas políticas elas vão estar bem estruturadas no social, sendo implementadas principalmente na Europa e lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, perfeito? Aí nós temos aqui no tópico 4 os desafios modernos, né, que na nossa apostila nós datamos, né, que nas últimas décadas essas mudanças econômicas e tecnológicas elas promoveram uma automação maior por intermédio da globalização, né, e tem sido um desafio muito grande nos direitos trabalhistas conquistados lá no século XX, podendo sim dizer-se, né, além disso, né, que o trabalho informal e a Big Economy, né, que é a economia de bicos, trouxeram novas questões sobre como proteger os trabalhadores em um contexto de flexibilização e a desregulamentação. Então, alguns desafios modernos aqui para vocês. Tendo isso, né, melhor dizendo, que mostrei para vocês, estou mostrando para vocês aqui um pouco da história mundial, trazendo para o Brasil, né, a história do direito trabalhista e a criação da CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, a nossa Carta Magna do Trabalho. Nessa luta aqui no Brasil começou lá no contexto da abolição da escravatura, da escravidão em 1888, né, e a ascensão do trabalho assalariado. Com o início dessa industrialização lá no final do século XIX, os trabalhadores urbanos passaram a se organizar para reivindicar melhores condições de trabalho. Isso é fato. Né? Mas aqui no Brasil, em 1907, houve-se uma regulamentação da jornada de trabalho para os ferroviários. Né? Em 1907, 1917, houve-se o registro da primeira grande greve geral no Brasil, liderada pelos trabalhadores em São Paulo, exigindo assim condições melhores de trabalho, né? E também de salário. E em 1923 teve-se a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões, né, para esses ferroviários, que deu o marco inicial da legislação previdenciária no Brasil. Tá? E com a Revolução de 1930, lá na época de Getúlio Vargas, quando ele assumiu a presidência, né, ele trouxe uma agenda voltada à centralização de poder e à modernização das relações de trabalho. Tanto é que, através do governo dele, foi que surgiu-se, né, os primeiros a primeira, posso dizer assim, a primeira tese, né, da ação do legislativo no Brasil para a questão trabalhista, né, a primeira forma de CLT, digamos assim. Lá em 1943, lá no governo dele, né, foi promulgada a consolidação das leis trabalhistas, né, que unificou o sistema, né, da legislação trabalhista existente, e a CLT garantiu, nesse contexto, a jornada de trabalho de 8 horas, direito a férias remunerada, o DSR, que é o descanso semanal remunerado, a regulamentação do trabalho feminino e infantil, justiça do trabalho com instâncias mediadoras e a criação de um salário mínimo. Teve outras criações também, mas os principais foram esses. Né? E essas evoluções e desafios no Brasil foi datados de 1966, com a implementação do FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, 1988, a Constituição Federal, que ampliou os direitos, né, incluindo a licença maternidade de 120 dias e a licença paternidade, e 2017, que é o mais recente, a reforma trabalhista, que flexibilizou algumas normas, como a prevalência, né, da negociação sobre o legislado, ou seja, do patrão com o colaborador, teve uma certa flexibilização, né, da legislação para que houvesse ali um ambiente mais propício para uma negociação e uma forma mais viável, né, de ter um acordo entre as partes, perfeito? Então, dito isso, nós passamos agora a revisar a questão da história dos direitos trabalhistas, né, passando alguns pontos desde do final da Idade Média até aqui no Brasil, até a criação, né, da CLT, passando pelos principais marcos. E agora nós vamos aprender um pouco, né, já aprofundando um pouco já a questão mais da sistemática, da operacionalidade dos sistemas, né, de como fazer essas declarações, de como passar, fazer folha de pagamento, né, e nós precisamos entender um pouco, né, a questão do sistema social. Então, a partir desse momento, nós vamos estar aqui estudando e entendendo o que é o sistema social, para que serve, né, e como isso vai se aplicar dentro de uma rotina do departamento pessoal. Nesse momento eu vou dar um pause, né, para encerrar aqui essa primeira aula, né, da questão da história, falando um pouco sobre o DP, e logo na segunda aula nós vamos iniciar com o sistema social, perfeito?